Olá, eu sou a Dani Junca, esse é mais um episódio da Trilha Legado, edição Tentante. Realizado pela Bichumami e apresentado pelo O Boticário. E o assunto desse episódio, ele é cercado de desinformação, de muito silêncio, porque aquilo que a gente não fala, a gente não consegue transformar. E a gente vai falar sobre infertilidade. E é engraçado que é mais uma coisa que colocam na conta das mulheres, né? E aí os dados, graças a Deus, mostram que não é verdade. Que 30% das pessoas que não conseguem engravidar, das mulheres que não conseguem engravidar, é oriundo mesmo aí de algum desafio de saúde da mulher. 30% dos homens, né? A gente vai falar sobre isso. 30% é de ambos e 10% a ciência ainda não explica. Então, eu estou aqui para conversar nesse dia tão importante com uma tentante, que é a Sheila Matos. Obrigada, Sheila, por estar aqui com a gente. Eu que estou muito feliz de estar aqui participar desse assunto tão importante para mim, né? E delicado. Muito feliz. Muito feliz de você estar aqui também. É a doutora Melissa Cavagnoli, maravilhosa, que é especialista em reprodução humana assistida da Clínica Hope. Obrigada por trazer sua visão de especialista para esse episódio, Melissa. Muito obrigada, Dani. Eu estou muito feliz de estar aqui falando de um assunto que eu gosto tanto. E também tentante. Também tentante. Então Ex-tentante. Ex-tentante. Então, aprendi isso também aqui no NEC, nós temos a ex-tentante, né? Então, e também sentiu, eu acho que é muito legal. Vou começar por você, vou começar pela Sheila, mas eu acho que isso é muito interessante, né? O quanto ter a visão de uma mulher tentante, que foi o que você fez, pode até contar um pouquinho da sua história, também tem a ver com o que você acaba fazendo no seu consultório, ou trocando com as suas pacientes, o quanto ter vivido também, visitado essa dor, esse desafio dessa jornada de tentante, faz também como você uma profissional, uma médica melhor. Queria te escutar um pouquinho. Quando a gente olha para trás, é que a gente entende, né, como as coisas acontecem. E eu nunca soube se eu queria ser mãe, mas eu sempre tive medo de não conseguir engravidar. Olha que coisa doida. E fui trabalhar com reprodução assistida, e lá pelo terceiro ano de profissão, que eu conheci o meu marido e nós descobrimos que ambos tinham problemas. Então, ele... Você caiu na estatística do ambos. Eu caí na estatística do ambos, porque eu tinha uma reserva de óvulos muito baixa para a minha idade, que era 32, 33 anos, e ele também tinha uma quantidade de espermatozoides um pouco abaixo do esperado. E acabamos entrando nesse processo de fertilização in vitro. Eu acabei engravidando na terceira FIV. Então foi uma jornada. Foi uma jornada. E eu sempre falo assim, que tudo que podia dar errado, no meu caso, deu. Porque foram vários senões, né? E o que a gente aprende, eu acho que talvez o meu maior aprendizado foi que a gente não consegue controlar as coisas. Porque nós não conseguimos engravidar espontaneamente. Aí você vai para a FIV, cheia de expectativa, dizendo, não, agora eu vou conseguir. Mas às vezes não é bem assim. Às vezes não é na primeira, às vezes não é na segunda. Para mim foi na terceira. Então, olhando para a parte profissional, para mim é muito fácil eu me colocar no lugar do outro, colocar no lugar da minha paciente, porque eu já estive sentada naquele lugar. Então, me faço ter muito mais empatia. Às vezes, a pessoa está muito emocionalmente fragilizada. E aí... Não é só sobre ciência, né? Não é só sobre ciência. Aliás, é muito mais sobre empatia, acolhimento, do que sobre ciência. Porque a medicina reprodutiva ainda tem muitas limitações. E os tratamentos, infelizmente, ainda não são garantias de gravidez, apesar da ciência ter avançado muito nessa área. Então, acho que acolher o paciente, ter um cuidado e olhar com os olhos daquele paciente, eu acho que, com certeza, me fez uma profissional muito melhor. Com certeza. Sheila, a gente tem essa coisa da ciência e tal, mas você está tentando. Certo? Uhum. Então, você está neste processo. Eu queria te escutar. E aí, te escutar desse lugar de que a gente começou a falar, né? Parece que está na nossa conta. Você se sente culpada? Qual é o seu sentimento? Quando é que você foi falar, sou agora uma mãe, uma mulher tentante, né? Quero ser mãe, estou esperando meu filho. Como foi isso pra você? Me conta um pouco. Engraçado que é um pouco parecido com a de Melissa, né? Eu sempre falava que eu nunca ia ser mãe. Eu nunca vou ser mãe. Gente, nunca que eu quero ser mãe. Eu tinha vários irmãos dentro de casa, então era um caos, né? De criança, agonia. E aí eu brincava, não quero ser mãe, não. Até conhecer o meu esposo e aí eu engravidar. Eu nem sabia da possibilidade que eu poderia. A gente tem, às vezes, essa coisa, né? De, eu acho que eu não engravido, não. Eu tô fazendo aqui pelos meios, mas não deu certo. Então tá nas mãos de Deus, tipo isso, né? Uhum. E aí eu achava que eu não podia engravidar quando eu engravidei. E quando eu engravidei, eu estava perdendo. Eu estava tendo uma cólica muito forte. Quantos anos você tinha? Eu tinha 25. Não, tem 2 anos. Eu tinha 24.
E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava perdendo. Cheguei a fazer toque, ultrassons, e aí a médica falou, seu beta tá dando positivo, o teste tá dando positivo, mas não vai evoluir, você tá perdendo. E aí, quando ela falou isso pra mim, eu tô grávida, tô perdendo. Foi um misto, assim, né? De realização que eu nem sabia o que eu queria ser. Poder, tipo, meu Deus, eu vou gerar uma vida. E ao mesmo tempo, essa vida não vai mais existir em mim. E aí, foi um baque muito grande. Eu fiquei mal. E aí, eu fiquei com medo até de compartilhar nas redes sociais, né? Já que eu sou influenciadora, com medo das pessoas. Você já era influenciadora? Já era influenciadora. E o que é que as pessoas iam achar? E todo mundo tem aquelas posições, né? Tá inchada, tá grávida. Tá com a barriga grande, tá grávida. Às vezes a pessoa não pode nem passar por um período ali de menstrual e tudo mais que apontam a gravidez, né? E aí começou a me incomodar muito. Porque as pessoas alegavam, ela tá grávida, olha, eu fiquei com meu pescoço bem escurecido, bem os sintomas mesmo da gestação, só que eu já tinha perdido. Então todo mundo começou a reparar que meu corpo mudava, mas a gestação não ia evoluir. Então aquilo tava me machucando de uma forma tão grande. Eu me sentia tão assim, oca, sabe, vazia. Tá todo mundo suspeitando. Palavra, né? Interessante isso. Todo mundo suspeita, mas não tem nada aqui. Não tá acontecendo mais nada. E aí foi que eu resolvi me abrir. Eu chorava muito na hora de falar. E eu contei passando pelo processo da perca, né? Sangrando muito. Eu fiquei durante um mês sangrando. Você tendo todo o processo. Com as pessoas esse Dividi isso. E aí todo mundo... Corajoso, né? E aí foi um choque pra todo mundo. Ninguém esperava que eu tava passando por isso. E minha mãe já tinha passado por isso. Ela nunca tinha me contado. Minha avó tinha passado por isso, ela nunca tinha me contado. E é justamente isso. As mulheres, elas parece que sentem vergonha ou da reação que o outro vai ter, vai achar dela, enfim, de compartilhar essa situação. E aí, quando minha mãe me falou, em casa, tipo assim, foi um momento grande de acolhimento. Filha, eu tô com você vai passar. Hoje eu tenho seus irmãos. E o amor, ele te dá várias chances, né? De você suprir isso, essa perca, enfim. E aí, meu histórico começou assim, né? Aí, essa foi minha primeira gestação. Eu tive a segunda, porque depois que eu engravidei e falei assim, nossa, eu engravido, né? Vou gerar uma vida, agora eu quero ser mãe. E aí, meu desejo imenso de ser mãe. Daqui, não quero pensar nisso com 20 e poucos anos. Quero muito isso agora. Depois de um ano, meses. Ai, é a minha maior vontade. Hoje eu digo pra vocês que meu maior desejo e sonho é ser mãe. É realmente viver a maternidade com um fruto, né, nos braços, enfim. E aí, depois disso, eu fui em busca de tratamento, entender por que existia essa perca, né? E eu tenho SOP, que é a síndrome do ovários policísticos. E pode ser uma dificuldade ou não, né? É tudo tratado, estilo de vida e tudo mais. E aí, o médico sempre falou, ó, você é uma pessoa saudável, tá tudo ok, você vai conseguir engravidar. E aí, eu comecei a fazer os tratamentos, porque eu tenho um certo problema de ovulação. Aí, tomava injeção, tomava hormônio, fiz as ultrassonografias acompanhadas pra entender o dia da minha ovulação. E aí, engravidei. Só que quando eu vi o positivo, nossa, eu tô grávida. E parece que sempre foi assim, no mesmo dia eu comecei a sangrar. Aí eu falei, não é possível. E aí, que eu fui fazendo os betas, né, pra acompanhar, era uma gestação química, né? É esse nome, doutora, que pode falar? Uma gestação química que também não acontece a fecundação, mas a mulher passa por todo o processo da gestação. Então, eu tive praticamente duas perdas, né? E aí, é isso. Hoje eu tô nessa jornada aí de tentante. Eu tô te escutando e você passou isso por muito jovem, né? E eu curto muito um tempo espaço curto de tempo, né? E aí, mesmo assim, teve coragem de fazer essa divisão. Eu não sei se a palavra boa é coragem, mas eu acho que você precisou de ajuda mesmo. Sim, e às vezes a gente acaba eu precisava, eu me sentia perdida. Gente, só comigo, eu achava que era só comigo. Quando eu dividi isso, os relatos das minhas seguidoras eram absurdos. Tipo assim, eu já perdi 3, eu até hoje tento, mulheres que passam um tempo, né, tentando, outras que conseguem, de fato, realizar, e outras que geram, né, aquela busca, aquela expectativa, aquele sonho. Cara, eu quero pegar esse lugar, né? Então, a gente tem a Sheila engravidando e perdendo seus bebês nesse processo, que aí parece que ela não tá nada conectada à infertilidade, né? Porque ela fala, bom, eu engravido. Isso. Então, aí, trazendo agora pra ciência um pouco, né? Então, eu engravido, mas eu estou perdendo. E agora eu sou tentante. Eu sou infértil? Não. Eu sou? Talvez? Não sei. Então eu queria que você desse um pouquinho mais de luz a essa conversa, né? Essa é uma grande dúvida. Não é uma dúvida? Uma dúvida da Sheila e dúvida de um monte de Sheilas aí nesse Brasil. Porque, pera, gente, né? Então, eu trato a infertilidade ou eu trato qualquer outra coisa pra manter a gravidez? Então, acho que é uma dúvida, né, Sim, Sheila? demais. Eu queria que você desse essa luz aí pra nós. Bom, você não é infértil porque você engravida, mas você teve 2 perdas gestacionais que a gente classifica como aborto recorrente. Lógico, a principal
o principal ponto, né, a principal causa de abortamento é a alteração cromossômica do embrião. Então, esse embrião, ele se forma, ele não se forma de maneira adequada e é como se o próprio corpo dissesse, olha, não tá bom, não vamos deixar ir adiante. Isso é comum, como eu falei, na espécie humana, então nós... em torno de 20% de todas as gravidezes, elas vão terminar em abortamento e geralmente está relacionado à idade materna avançada. Então, quanto mais vai avançando a idade, mais comuns são os abortamentos, especialmente depois dos 35 anos. Isso porque a nossa reserva de óvulos, ela é finita, então a gente começa com uma reserva de óvulos lá antes de a gente nascer, nós vamos gastando esses óvulos até que nós entramos na menopausa em torno de uns 50 anos. Então, a partir dos 35 anos, a nossa qualidade de óvulo ela começa a decair muito. Por isso é mais difícil de engravidar e é mais comum ter abortamentos. Mas por que uma mulher jovem, então, está abortando? Bom, nós temos que pensar em outros fatores, como trombofilias, como algumas doenças metabólicas, como algum fator uterino. Então, o que eu acho que vale a pena é fazer diversos exames, excluir todas essas outras coisas e seguir tentando. Por quê? Eu sempre falo para as pacientes que têm abortamento, né? Do ponto de vista emocional é muito difícil, mas do ponto de vista prognóstico é bom, porque você já engravidou, você vai engravidar. É só uma questão de tempo. É correto afirmar que... Aprendendo aqui, hein, Sheila? Sim. Aproveitar, né, que estamos com uma médica. Especialista. É correto afirmar que, olha só que contraintuitivo, buscar a reprodução, né, clínicas de reprodução, mesmo sabendo que eu não sou infértil, para tentar entender um pouco melhor meu corpo para a próxima gravidez, é correto afirmar que isso também é inteligente? Sim, muito. Porque, né, a pessoa vai procurar só se ela não é infértil, né? Sim. Mas se ela está com um processo de abortamento recorrente, que aprendemos agora, é um processo também de busca? Sim, é muito inteligente e você economiza muito tempo e talvez sofrimento. Você sabia disso, Sheila? Não, inclusive eu já passei por vários médicos e eles nunca me dão essa opção, né? É mais uma barreira, né, que ali de, não, vamos tentar aqui, vamos tomar uma injeção ali, um medicamento aqui. Aí eu me entupia por muito tempo de medicação, mas nunca me deram, de fato, essa conversa. Essa conversa aberta, né? Procura um especialista em reprodução, nunca teve. Porque o que acontece é que o especialista, ele vai te pedir alguns exames que talvez o ginecologista geral não vai solicitar. Porque, lógico, a gente se especializa nisso, então a gente vai muito mais a fundo. Claro. E não só nós investigamos a mulher, mas também o homem, porque tem algumas causas no espermatozoide que podem causar abortamento também. Então, é muito importante que o teu marido também seja investigado. E, em alguns casos, né, pode ser que você nem tenha indicação de fazer nenhum tratamento, mas a gente vai dizer, olha, tá tudo bem, vamos seguir tentando, ou não. Por exemplo, para mulheres com mais idade, mais próximo dos 40 anos, às vezes você ir para a fertilização in vitro, onde você tem a possibilidade de investigar esses embriões do ponto de vista cromossômico antes da gravidez, você diminui muito o risco de abortamento dessa paciente, e a maioria desses casos acaba dando certo. E quanto mais jovem, mais fácil, né? Mais fácil. É um fato só, né? Quando ela fala sobre o homem, né, na época mesmo das minhas perdas, o médico solicitou que o meu esposo fizesse, né, todo o espermograma que faz, e foi uma época, uma resenha, assim, entre amigos, que os homens parece que tem essa coisa, né, você faz filho, não faz filho nada, claro que faz. Nós vamos ter que ficar nesse assunto, não está aqui, mas nós vamos ter que falar desse lugar. Foi uma resenha tão grande, e ele se negava a fazer, tipo assim, não, amor, meus amigos, tipo, eu não preciso, eu sempre, né, faço, ele acha que chegar ao ponto lá já é... Ejacular significa ser fértil. Exatamente, é o suficiente. Eu amo, não é assim. Aí levava ele pras consultas, ele super solícito, né? Ele sentiu muita dor comigo, inclusive, ele sempre teve desejo de ser pai, sempre. E muito do meu desejo de ser mãe hoje é por conta dele também. Essa troca-multa da gente. E aí ficou aquele tabu imenso, mas ele acabou fazendo, mas foi uma resenha tão grande. E acabou que ele... E nisso, tic-tac, né? Tic-tac. Exatamente. E aí o pessoal... e a gente leva pras redes sociais porque nós somos digitais, né? E aí o pessoal... aquelas gozações bem grotescas, né? E aí acabou fazendo, tá tudo certo com ele até então, mas você vê que o homem, ele tem essa resistência de aceitar que possa ser com ele, né? Aí a mulher... Eles ainda associam, alguns homens associam a masculinidade. Isso com a masculinidade, não tem nada a ver. Tanto que você pode ter alguns problemas únicos exclusivamente por conta do estilo de vida. Então não tem nada a ver com a masculinidade.
eu vejo, por exemplo, nos casais que precisam de óvulos ou esperma doado, por exemplo. Como é essa conversa? Óvulo doado, eu acho que quando a mulher já, né, passou por todo o processo, está mais avançada na idade, já esgotou as possibilidades, por mais difícil que seja, a aceitação é muito melhor, até porque a mulher vai gestar, do que quando a gente precisa de esperma, porque o homem, ele tem muitas questões em relação à masculinidade. Puxa, eu não consegui. Então, o homem, ele tem que estar muito maduro e muito certo de que ele quer aquilo, né, de que ele quer esse filho para dar esse passo. Cara, vamos lá, né? Olha só que interessante. É o nosso filho, né? Nosso, ou do casal, ou de uma maternidade solo, mas ele nunca é só nosso, né? Então, é um projeto que todo mundo vai meter pitaco, né? Então, olha só que interessante. Às vezes, a gente atrasa o sonho da maternidade, da paternidade, por preconceito. É verdade. Por machismo, inclusive. Que importante a gente estar conversando sobre isso aqui, porque às vezes... Eu tava lendo aqui um pouco sobre vocês, sobre o seu marido. Vocês falam muito sobre relacionamento na internet. Que aborda muito esse assunto. Muito aborda. Então, eu acredito que... Você acredita que tem um pouco de educação do que vocês viveram, de trazer isso como um casal? Desse lugar, falar sobre um assunto como esse, tão sutil, tão gentil, de um lugar de muita vulnerabilidade. Eu queria que você me contasse um pouco como é a rotina de vocês quando vocês abrem isso pro público. Nosso relacionamento, ele começou muito rápido, né? A gente ficou 1 mês, 3 meses, já tava namorando, noivo 5 meses, e aí com 5 meses já tinha engravidado, perdido. E aí, quando veio à tona nesse assunto todo, ele é comediante. Ele trabalha fazendo shows, de stand-up. Então, ele levou... no interno ali, com os amigos, familiares, sofrido, chorava. E tinha dias que ele chorava muito mais que eu. E por não aceitar que, tipo assim, ele também tinha uma carga de culpa, né, na cabeça dele, por, enfim, não saber o real motivo. E aí, pra internet, ele levava mais isso de uma forma de comédia, né? E quando vinham os momentos de ataque, que tem umas pessoas que gostam de dar pitaco, né? Tipo, no sentido de falhou, como eu tinha falado. E aí ele vinha de uma forma mais grotesca. Ó, não é assim, você não pode se posicionar assim, ela é uma mulher forte. Sempre me defendia desse sentido. Mas trazendo também a culpa pra ele e sempre tentando expor de uma forma mais divertida. Olha, gente, a gente não conseguiu agora, mas vai vir. E todos os amigos dele são pais hoje. E tem a mesma faixa de idade. Ele é muito novo, ele tem 23 anos. Uau. Ele é mais novo que eu. E ele, inclusive, fez um vídeo recente, e os amigos dele, todo mundo com filho, carrinho, a fralda, e ele com sorvete e o videogame na mão. Então, ele tenta trazer nessa perspectiva, né, de que vai chegar um momento, não foi agora, e a gente vai passar por esse processo. E é muito importante casais como vocês, Sheila, se exporem, porque vocês vão ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Como é no consultório? No consultório. Chegou lá, vamos lá. Chegamos aqui, né? Então, Mariazinha e Joãozinho. E aí, estamos aqui juntos, queremos ter um filho, né? Como é que é esse processo da conversa? Bom, o diagnóstico de infertilidade ou de dificuldade para engravidar é muito difícil, muito difícil. Eu falo que 100% das pessoas que sentam na minha frente não gostariam de estar ali. Porque todo mundo quer engravidar em casa, fácil, pegar o teste de gravidez lá da farmácia, né? Só que para nem todo mundo é assim. Então, eu acho que tem um processo de luto nisso, Dani. É muito doloroso, as pessoas choram muito. E é muito solitário, porque as pessoas também não querem se expor. E tem uma cobrança social né, para os casais, assim, quando vocês vão engravidar? Você casa, né? E aí, quando vem o bebê? E nem imaginam, né? As pessoas que os rodeiam nem imaginam que eles estão passando tentantes. Então, o que eu oriento os casais? Falo, olha, posso te dar um conselho? Falo que vocês não querem agora. Porque as pessoas... Caraca, a gente tem que mentir, né? As pessoas nos cobram, e não é por mal, é porque gostam da gente mesmo. Só que quando a gente está passando por esse processo, e eu também já passei por isso, é muito sofrido você ouvir, e aí, você não vai engravidar. E meio que tá automático também, é uma pergunta que ela não precisa existir, vamos combinar? Não precisa, né? Ela não tem nem muito... Ainda mais hoje em dia, né, que a gente vive, querendo ou não, de escolhas abertas, eu decido a minha vida, a minha decisão, enfim. Você sabe que eu faço algumas postagens no meu Instagram, bem voltado para minha parte profissional. E eu falo algumas frases que eu ouço no consultório, e 2 delas são bem interessantes. As pacientes falam assim, todo mundo me fala, relaxa que você engravida. Essa é uma violência. Eu falo, gente, mas os estressados também engravidam. Ou
Ou outra coisa, né, que as pessoas ouvem muito. Ai, se você tiver fé, tenha fé em Deus que você vai engravidar. E aí as pessoas me falam assim, Melissa, mas eu tô achando então que eu não tenho fé. Que eu não, Minha fé tá enfraquecida. E não é isso, né? Cada um tem os seus problemas, né? Você tem os seus, você tem os seus. Eu tento olhar sempre de um lado muito positivo. Bom, você tem um problema para engravidar. Tem solução o teu problema para engravidar. Então, você imagina, quando você estiver grávida, tiver teu bebezinho em casa, teus problemas acabaram. Olha que bom, né? Tem problemas muito mais graves. Então, eu sempre tento puxar para um lado muito positivo. Mas eu acho que isso vai minando, né? A nossa autoestima, isso vai minando o nosso posicionamento. Então, eu tô aqui retirando as mulheres que não querem ter filhos, tá? Que também é uma opção da mulher. Né, que a gente consegue falar muito mais abertamente sobre isso hoje do que a gente poderia falar. Então, eu tô retirando aqui da conversa, mas tô colocando as mulheres que querem, que realmente estão lá focadas nesse processo. E aí eu vejo que, eu tava vendo uns dados aqui, que em cada 6 pessoas do mundo é infértil. É muita gente. É muita gente. E aí eu fico olhando aqui com o meu clean, gente, no Brasil, Sheila, são 8 milhões de pessoas, sabe? E aí eu queria... qual é a hora de procurar ajuda médica? Porque... no meio do caminho, e olha que eu sou farmacêutica de formação, numa outra encarnação. Aí, gente, uma encarnação, que eu também sou da área da saúde, mas assim, olha que interessante. Eu não sabia, e nenhum médico me falou que eu tenho na reserva ovariana e que depois de X de tempo, se eu não tiver um filho naquele período, o melhor é guardar lá os óvulos para que se um... Então, esse tipo de conversa não vem. Não vem, ela simplesmente ela inexiste. Eu queria te perguntar, quando é a hora de procurar ajuda médica? Bom, basicamente, para as mulheres, a gente sempre se baseia na idade da mulher, tá? Porque o óvulo, ele comanda todo o processo de fertilização e todas as taxas de gravidez, elas estão relacionadas à idade do óvulo, da mulher, tá? Então, num casal onde a mulher tem até 35 anos, é normal 1 ano de tentativas, pode ficar tranquilo, e depois procurar ajuda médica. Tem muitos casais que hoje, eles já se adiantam a isso, né? E as mulheres até os 35 anos que não têm pretensão de ter filhos, é muito importante que pensem em congelar os seus óvulos. Dos 36... Que interessante. Dos 36 aos 39 anos, 6 meses de tentativa sem conseguir a gravidez, já tem que procurar um especialista. E aí a gente fala especialista, tá? Não o ginecologista geral. Já tem que procurar o especialista em reprodução assistida ou reprodução humana. E a partir dos 40 anos, a mulher que decide já tem que procurar logo. Porque aí ela não perde tempo tentando se ela souber que tem algum problema. Então, é mais ou menos esses números, né? São esses números. Você tinha isso na cabeça, Sheila? Não tinha na cabeça. Até viver, né? E procurar mais, pesquisar mais. Mas não fazia nem ideia. Hoje a internet ela é uma boa fonte de informação. Eu hoje trabalho com muitas mulheres que congelam óvulos também. E eu sempre falo, olha, contem para suas amigas, porque aí uma mulher vai ajudando a outra mulher, vai ajudando a outra mulher. A pandemia foi um período de um crescimento muito grande do congelamento de óvulos, porque as pessoas não podiam sair, então quem estava solteiro não... Começou a fazer conta. Começou a fazer conta. Tipo assim, então, galera, tô solteira, eu vou sair, não vou sair. Vou ficar 2 anos sem sair, aí não vou conhecer ninguém. 3, 4, 5 foi. Exatamente. Então, as mulheres começaram a procurar por isso, e quem queria engravidar, estava casada, também estava com medo, porque a gente não sabia muitos impactos do congelamento de óvulo. Então, eu acho que foi uma época em que cresceu muito, mas eu acho que muito também por conta das informações e por conta das pessoas se exporem na internet. Então, esse é um lado muito bom da rede social. Pra gente fechar esse assunto, assim, nesse lugar, da coisa da ciência, eu descobri também, Sheila, por exemplo, a gente pode doar óvulo. Sim. Eu descobri ontem isso. Foi. E eu falei, pô, eu queria ter doado, cara. Que coisa legal de fazer. Ajudar outra pessoa, né? E eu fiquei... eu falei... Eu já tinha 30 e lá, né? E aí eu falei, caraca, queria ter doado meus óvulos, né? Então, olha só. E pode, não é isso? Também tem um processo de doação de óvulo. E é voluntário, né? Também. É voluntário. Até os 37 anos, as mulheres... Lógico, tem alguns critérios, né? Claro. De saúde, especialmente. Mas pode sim doar. A doação, normalmente, ela é anônima. Mas eu tô fazendo um caso agora onde uma irmã vai doar pra outra. Ai, gente, é um caso muito bonito, que eu tô muito feliz de estar podendo guiar. Eu quero chorar. Eu fiquei emocionada, genuíno demais.
Ah, já fiquei emocionada aqui. Ai, fiquei mesmo, me pegou. E tá indo super bem esse caso, viu? Graças a Deus. Ai, que droga, gente. Todo mundo chorando agora. Eu fico imaginando com informação quantas pessoas a gente podia... eu tô emocionada nesse programa o dia inteiro, emocionada, né? Mas... porque eu acho que o que a gente tá fazendo aqui, até te ouvindo falar, tão jovem, né? E aí eu não consigo alcançar o que você tá passando, né? Tanto das perdas quanto agora de tentante, mas eu fico pensando como eu fisiologicamente podia ter ajudado, que agora eu não consigo mais, mas agora como eu consigo ajudar como rede, sabe? Eu queria te escutar, Sheila. Eu queria que você falasse como mulher, como tentante. Como você acredita que a gente, de algum jeito, que está escutando aqui, pode ser mais legal para quem está do nosso lado, né? Eu acho que a doutora está dando todos os jeitos científicos de fazer isso, mas como você gostaria de ser tratada? Como você gostaria que as suas amigas que estão passando por isso fossem tratadas? Como é que esse assunto poderia vir para o mundo do jeito mais gentil? Então eu queria te escutar. Eu, graças a Deus, assim, eu tenho uma base, né, de amigas, enfim, que me acolhem muito. Inclusive, eu tenho uma amiga hoje que ela passou pelo mesmo processo que eu e eu não sabia. E eu só soube depois que eu contei a ela. E hoje ela gera, né? Hoje ela tá grávida, 5 meses, e eu sou a madrinha. E aí, ver o outro conseguindo realizar isso, pra mim já é uma grande vitória. Eu falo pra ela direto que o meu sonho é ver você realizar o seu sonho da maternidade. Porque assim, uma parte minha se sente realizada também, de ver a outra que tem o mesmo desejo, o mesmo sonho que eu, conseguindo isso, né? E eu acho que falta mais a ética das pessoas mesmo, o respeito, de chegar e perguntar, não é ser invasivo, engravida logo. E aí, vai engravidar quando? E aí eu sempre tenho a resposta, quando for a hora eu vou, eu tô tentando. A gente tem que ter paciência. Eu peço para que o outro tenha paciência comigo. Por você, né? Por mim. Tenha paciência aqui com a minha barriga. Com a minha fisiologia. É isso. E é um assunto que me pega muito. Eu me emociono muito com esse assunto. É realmente uma fragilidade minha, assim, sabe? Mas é uma fragilidade que eu aprendi a contar, a expor, para que as pessoas também entendam que eu consigo viver confortável com isso, no sentido de eu vou esperar a minha hora e viver aquele processo ali, porque tem que ser vivido, né? Nada acontece por acaso, eu acredito nisso. Então, se a gente vive momentos, situações, é para também inspirar outras pessoas, ajudar outras pessoas, compartilhar nossas histórias para que outras pessoas se sintam realizadas de alguma forma, né? Como a da minha amiga mesmo. Eu me sinto realizada por ela, né? E outras mulheres se sentem mais fortes por saber que eu passo a mesma coisa que elas também. E no dia que eu descobri a minha gestação química, que não ia pra frente, eu estava indo para um chá revelação de uma amiga. E ela descobriu que era menino. E eu compartilhei até nas minhas stories. No dia da minha dor, que eu tava ali, né? Aquele ápice ali da dor. Eu tava comemorando a revelação de um sexo de uma amiga. E mais uma vez eu me vi realizada nela. E eu trago isso pra mim. A realização do outro, que é importante pra mim, também vai ser a minha. Então, acho que pode ajudar muita gente nesse processo, sabe? De entender que é a fase de cada um, é o momento de cada um. Nosso momento vai chegar. Se apegar mesmo ao amor, à sua base, ao seu esposo, ao seu desejo, ao seu sonho, aos seus familiares. E é basicamente isso. Mas precisa de muita maturidade. Não, eu tô passada! Tá maturidade. Quer ser minha amiga, Sheila? Vamos ser amiga. Promete pra mim, você fica na minha vida? Por gentileza, senhora, obrigada. Nossa, eu tô assim, apaixonada, assim. Tem esse dendê aí que eu já tô apaixonada porque minha família de lá, já tô aqui apaixonada na hora que ela entrou. Mas realmente eu tô aqui envolta dessa luz, desse desejo de fazer as coisas darem super certo, né? E aí... Eu olhando para esse lugar, eu estava dando sobre um estudo aqui, né, que a Escola de Enfermagem da USP mostrou que as mulheres inférteis tendem a manifestar alterações emocionais negativas em relação ao sexo, né, durante o tratamento. Então, eu queria falar um pouco sobre como você tem as relações com o seu marido. Eu queria também entender, estamos falando de casais até agora heteronormativos, né? Então, tem todos os tipos de relação. Então, guardada esses lugares, mas como nós temos você, Sheila, tá trazendo sua história aqui nesse lugar. Os homens também expressam esses sentimentos relacionados à postura de suporte e apoio, porque a gente tem a relação, né? Então, a gente está acontecendo uma relação ali e a gente percebe que os casais acabam se desmantelando nesses meios do caminho. Você viu casais entrarem juntos para fazer o processo de destilação e depois ela voltar sozinha para continuar isso? Eu queria escutar sobre como você entra numa jornada em casal. E aí, no meio do caminho, esse processo vira a vida dos dois e isso acaba retirando um dos dois do lugar. Eu queria te escutar. Infelizmente, sim, né, Dani? Porque o sexo, ele acaba sendo um momento de intimidade do casal, um momento para estar junto. E quando você tá tentando engravidar e não tá conseguindo, aquilo às vezes se torna uma obrigação, uma coisa mecânica.
muitos homens, às vezes, não conseguem ter relação no período fértil, porque é tanto estresse, tanta cobrança, que também para o homem é difícil. E isso, de alguma maneira, acaba minando o relacionamento, né? Principalmente quando as coisas demoram muito para acontecer, para dar certo. E aí, um casal que vai para uma alta complexidade como a fertilização in vitro, por exemplo, né? É muita expectativa, é muito dinheiro envolvido, é muito tempo, e muitos casamentos acabam terminando por conta disso. Então, eu sempre falo para os casais, nós temos uma psicóloga na Clínica Hope, para dar um apoio emocional para esses casais e para quem precisa, mas eu sempre falo para os casais, vocês vão ter que estar muito juntos nessa jornada, vocês vão ter que se apoiar. E por mais que para o homem seja difícil, no fim, quem toma as injeções, quem tem as perdas gestacionais são as mulheres. Então, a pressão social também, né? A pressão social em cima da gente, né? O abortamento. Eu também já passei por um abortamento e é uma coisa que eu não desejo para ninguém, né? Porque eu acho que quando a gente engravida, a gente já se sente mãe daquele... Né? A gente já pensa, poxa, sou mãe, né? Você já... Porque tá mesmo. Você já pensa no futuro daquele bebê e tudo. E quando se perde, né? Por mais que o teu marido esteja triste, não foi o corpo dele que mudou, né? Então, eu acho que o casal ele precisa estar muito ciente de que eles precisam se apoiar. O relacionamento tem que estar muito firme para seguir. Sheila, e aí a gente estava falando também sobre quando a gente estava no processo de tentante, o mundo não parou por causa disso, concorda? Não. O mundo então tem gente que você conhece aqui que também tá ficando doente, que você às vezes tem que suportar, tem o trabalho, tem os jobs, tem os boletos, né? Tem aqui, vocês dois trabalham com internet, mas parece que isso é fácil. Ai, tá bom, eu abri lá a câmera, fiz 4 stories de manhã e meu trabalho está feito, meu dinheiro tá na conta. A gente sabe que o processo não é assim. Como é que você lida para que isso também não seja o centro da sua existência? Como a gente conversou com algumas tentantes, às vezes isso acaba virando o centro da existência. E aí outras coisas começam a cair aqui, né? Ou financeiramente, ou emocionalmente. Então, como é que você se organiza mentalmente para ter também essa atividade dentro da sua agenda? No início, eu não conseguia, né, administrar isso. Eu entendi, eu tô passando pelo meu luto, eu não quero ver ninguém, não quero falar nada, eu vou sumir. Vou largar. Eu pensei em largar, não quero mais, não quero ouvir mais comentário de nada. Só que existem as contas, né, vem as obrigações, os trabalhos. E me ajudou muito inserir isso no meu dia a dia, a entender que, olha, gente, hoje eu vou até aqui. Não posso ir além porque eu tô no meu limite, da minha tristeza ali, eu vou ver um pouquinho meu luto, mas vou entregar o que eu tenho pra entregar. Então, tem que ter essa divisão, né? É difícil ter essa divisão, porque enquanto tá o outro ali dividindo a felicidade, eu quero isso, eu quero trabalho, e você tá ali, calma, tá demandando muito de mim, eu não consigo. Tem que ter essa maturidade também pra entender o trabalho e o seu pessoal, né? É o meu momento pessoal, é ali momento de tristeza, do meu luto, mas eu preciso regar o que vai me dar força, né, pra continuar financeiramente. E quando a gente fala de infertilidade, eu queria entender agora de vocês duas, posso conversar com você, Melissa? Por que é um tabu? Por que ainda é invisível? Por quê? Por que a gente tá parando um super time que tá aqui, pensando em vocês, pensando em quem vem, pensando no contexto, pensando como isso vai ser distribuído, pensando na campanha, para falar de uma coisa que, teoricamente, 8 milhões de pessoas no Brasil passam por isso ou vão passar por isso? Por quê? Porque parece fácil. Tá bom. Eu acho que parece tão fácil para as outras pessoas e como eu não consigo. Então, eu acho que é muito frustrante. Talvez por isso seja um tabu muito, muito grande. Eu acho que tem a questão da pressão social e talvez as mulheres que não querem ter filhos também passem por isso. Né? Como assim você não quer ter filho? E eu acho que tá tudo bem, cada um cuida da sua vida. Mas eu acho que é muito... Passa por um processo de vergonha, de luto, de se sentir menor, né? De se sentir menos... Por não estar conseguindo, mesmo menos mulher, menos homem. Então, eu acho que por isso ainda é um tabu. Tem a cobrança também, né? Que as pessoas querem o nosso bem, mas a gente acaba ficando muito dolorido quando alguém nos pergunta, puxa, mas e aí, o filho? Puxa, e você fica pensando, não tô conseguindo. Então, eu acho que é um tabu muito por conta da frustração. O que você acha, Chico? Eu acho que parece ser tão fácil, né? Quando a gente começa a nossa vida sexual ativa, aquela coisa, remédio, o que é preventivo, né? Tem muito disso também. E aí, olha, não pode
gravidez precoce, não. Então você fica tantas coisas que a mulher carrega, né? Desde da formação como mulher que sobrecarregam, pressionam. Então eu sempre me senti muito pressionada. Minha mãe engravidou muito cedo, com 17, 15 anos, a primeira gestação dela que ela perdeu. Então eu tinha muito medo também de acontecer comigo, né? Então eu ficava naquela pressão, não, não, não. E aí parecia tão fácil que quando não foi, tipo, não acredito. Ué? Só eu que não consegui. A gente aprende muito sobre anticoncepção, mas não aprende sobre concepção. E existe uma questão social nisso, né? Na década de 60, quando foram lançados anticoncepcionais, pela primeira vez a mulher pôde decidir o momento da maternidade. Ontem, né? Vamos combinar. Ontem, isso foi ontem, né? E aí as mulheres começaram a ir para as universidades, começaram a se divorciar. E a maternidade, ela foi ficando para trás. Só que ninguém ensinou a mulher que se você deixar muito para trás, se você demorar muito, você vai ter dificuldade. Então, realmente, a gente aprende a não ser mãe na adolescência, mas a gente não aprende a ser mãe na vida mais adulta. É quase um cabo de guerra, né? É. Não engravida, não engravida, não engravida. Vai, engravida, engravida, não é isso? Você, de uma hora pra outra, você fala, vai. Não, não, vai. Não. E aí eu acho que é esse o lugar. Primeira vez no Brasil, nós temos mais mães depois dos 40 anos do que mães adolescentes. Nossa. Então, as coisas estão realmente mudando, né? Então, eu acho que é uma questão social. Lógico que a gente tem que se preocupar muito com a questão da gravidez na adolescência, é um problema. Mas a gente não pode perder a linha e deixar para muito tarde. E aí, assim, quando a gente é uma mulher tentante, não tem como não trazer esse assunto, né? Até por responsabilidade social. Dependendo da nossa classe social, do nosso poder econômico, a gente vai tentar coisas diferentes. Concordam comigo? Então, a gente vai tomando decisões também com o aporte financeiro. E aí, eu tava vendo aqui que a gente tem só 11 centros públicos de reprodução assistida. 11 no Brasil inteiro, combinados pelo SUS. E só 4 deles oferecem tratamento gratuito completo, né? É nada, sabia disso? Eu nem sabia. Nem sei se é em Salvador. Acho que não. Então, de 11 para 4, então, no Brasil, provavelmente estão todos aqui em São Paulo, que as coisas acabam acontecendo aqui. Eu fico imaginando que alguns deles cobrem parcialmente os custos, até de consulta, com médicas especialistas, né? Então, a chance da gravidez também tem classe social, né? Com mais, se a gente optar pela fertilização in vitro e pela ciência nesse lugar. Eu queria entender aí, como médica também, olhando para esse mundo, como que você acredita que também essas coisas têm que se mover para um outro lugar? Porque a decisão de ser mãe e ter mais opções de encontrar com seu filho, de ter ele, tem que passar um pouco mais por um reequilíbrio aí das possibilidades de todas as mulheres conseguirem olhar para isso. Eu queria te escutar, depois também queria te ver onde te pega isso, Sheila. Eu acho que esse é um problema social muito grande, porque a gente culturalmente ainda tem no Brasil, pelo menos, aquela visão de que as pessoas que estão nas comunidades engravidam rápido, pobre não tem problema para engravidar, tem um monte de filho, e não é bem assim. A infertilidade ela não escolhe classe social. Lógico, às vezes, por uma questão de oportunidades, as pessoas de classes sociais mais baixas acabam optando ou tendo filhos mais cedo, mas isso não é uma regra. O acesso ainda é muito difícil e é muito triste, porque os tratamentos de reprodução assistida são muito caros. Caríssimos. Então, hoje, tem alguns serviços, principalmente da parte oncológica, que são gratuitos. Então, mulheres que têm câncer, meninas que têm câncer, conseguem fazer o congelamento de óvulos pelo SUS. Mas são poucos os serviços. Então, eu acho que a questão do acesso ainda é muito cruel no Brasil. Tanto para as mulheres congelarem óvulos, quanto para os casais que precisam de tratamento de alta complexidade. Isso depende de políticas públicas, e no Brasil isso é muito complicado. A gente está conversando sobre isso, vamos combinar? Mas estamos começando, eu acho que é isso, né? A gente está conversando sobre isso. Eu acho que quanto mais a gente conversa, porque movimentos de política pública vêm pelos movimentos sociais, né? Então as pessoas se posicionam, então a gente luta por várias coisas da maternidade que agora a gente começa a olhar a luz sobre isso, e agora a gente está olhando para as tentantes, assim, né? Para as famílias tentantes. Então, você sabia disso? Que, por exemplo, hoje muitas mulheres, se quiserem ser mães e não optarem por ser natural, né? Ou pela adoção,
para participar de um processo desse consciência é muito complicado. Você sabia disso? Talvez elas não consigam, né? Chegar ao ápice dessa realização delas. E eu já vi muito isso. Se você não fosse blogueira, se não tivesse a condição que você tinha 5 filhos. Já estaria prenha já. Você já escutou isso? Já ouvi o pessoal falar isso. Se você tivesse condição aí, já estaria com 7 filhos nas costas. Porque quer, porque tem dinheiro. E aí, é como ela falou, né? Tem mulheres que não conseguem nem fazer preventivo anual, né? Que é importante para nossa saúde, né? Imagine realizar um desejo que às vezes ela nem sabe que tem, porque não tem o conhecimento de como alcançar aquilo. E é muito sofrido mesmo. Eu fico imaginando como deve ser frustrante, né? Poder ter acesso. Às vezes você tem um acesso, aí passa por tantas camadas. A gente podia ter um episódio só para falar sobre isso, mas não tem como. Eu acho que é responsável a gente trazer. E aí eu fico olhando assim, que tem bastante camada, porque às vezes a gente tem acesso ao exame, mas a gente é uma mãe solo no Brasil, não tem com quem deixar a nossa criança para fazer o exame e não pode levar a criança na clínica. É isso. Eu já vi isso também. Né? A gente vê aqui na Beach Mami, quando a gente tá lá, a gente passa por a gente faz muitos estudos, e às vezes, fez o exame, como é que eu faço o exame? Se eu tô das 8 às 20 lá na minha vaga lá, vou pegar meu filho dormindo já, numa mãe crecheira que me ajudou nesse processo, não fiz o exame, né? Ou então, não, eu quero engravidar, mas não dá. Eu tô aí com 3 empregos no meu corre, ainda empreendendo, ainda produzindo conteúdo, eu não consigo parar para fazer um exame. Então, eu acho que é muito interessante a gente trazer à luz que existem milhares de mulheres que sim, que não conseguem engravidar, que isso não é classe social e tirar esse tabu da frente de uma vez. E aí, dizendo isso, eu queria ouvir quais são os tratamentos disponíveis hoje. Se você pudesse dar uma elencadinha, assim, né? Tá. É o seguinte, galera, recebi aqui o diagnóstico que o negócio vai, né? Então, e aí vou começar a tentar. Sou oficialmente uma tentante. Então, bom, eu vou dar uma super resumida. Não, aquele passadão. Mas para os casais heterossexuais, tá? Existem 3 tipos de tratamentos de baixa complexidade, que são o coito programado ou namoro programado. Então, por exemplo, você tem um problema de ovulação. A gente vai induzir a tua ovulação, vai te dizer pelo ultrassom. Você está ovulando, então esse é o melhor período para você namorar. E o segundo tratamento de baixa complexidade é a inseminação artificial. Então, às vezes, quando o homem tem um pouco mais uma quantidade de espermatozoides um pouco mais baixa, ao invés de namorar em casa, o que a gente faz? Ele coleta o espermograma, a gente concentra a amostra de espermatozoides, coloca numa seringa e coloca lá dentro do útero. Então, esses são processos um pouco mais simples. E o terceiro tratamento, que é o mais complexo, é a fertilização in vitro. Mas hoje existem famílias plurais. Então, casais heterossexuais fazem tratamento, muitos casais homoafetivos, tanto femininos quanto masculinos, maternidade solo, tratamentos de ovodoação com óvulos doados, e recentemente a Viviane Araújo, que também acabou abrindo as portas aí para muitas mulheres saberem como funciona esse tipo de tratamento, né? No Brasil também ajudou muitas pessoas. A impulsionar essa informação. Isso. Então, basicamente, Dani, são esses 3 tipos de tratamento: o namoro programado, a inseminação artificial e a fertilização in vitro, mas existem diversos tipos de públicos e de pacientes. Tá. Na sua jornada, onde você tá agora? Conta pra gente. Eu tô na primeira. Tá. Eu não passei disso ainda, inclusive vou marcar minha consulta. Mas eu fiz do relacionamento programado, fazer as ultrações pra entender o processo da ovulação. Isso aí, o coito programado. Você tá nessa fase? Eu tô nessa fase. De olhar pra esse lugar. Não é interessante saber que tem todas essas possibilidades, demais. né? E graças a Deus a gente tem o privilégio de acessar todas essas possibilidades. Então, é muito bom. Eu acho que eu realmente vou ficando emocionada, porque quando a gente decide trabalhar com legado, que é o que a gente tá fazendo, né? E legado tem uma percepção, a gente vai agora se encaminhando pro final, e eu queria que a gente fosse indo para esse lugar. Quando a gente fala de legado, a gente tem uma percepção de que a gente não vai ver, né? O legado parece, ela deixou um legado, parece que tem uma foto minha lá na parede, né, que eu já morri, e aí eu deixei um legado. Não tem uma percepção de que nós não vamos ver. E o mais legal do que a gente está construindo aqui juntas, né, nessa trilha legado, nessa edição tão importante que é a Tentante, é um legado que eu acredito que a gente vai ver, sabe? Eu acho que se a gente se juntar com esses megafones que a gente tem, eu acredito que eu ainda vou ver, sabe? Eu ainda vou ver, ainda vou lá na Bahia comer um acarajé com você grávida, sacou? Eu e meus 5 filhos. Pai, eu acredito que a gente vai conseguir movimentar na política pública. Eu acredito que algumas empresas vão olhar para esse lugar com mais carinho e entender como é que consegue colocar à disposição
mais acesso a processos como esse, eu acredito que a gente vai deixar de falar frases que machucam as pessoas e confundem elas, e que tiram elas do trilho, e que fazem elas desistir, às vezes, antes do que precisava, só para tirar essa pressão social da frente. A gente não vai ter, e é isso. Mas o coração dela ainda tentava mais um pouquinho. Então, para chegar nesse nosso final, eu queria ouvir de vocês, eu vou conversar com você, se você pudesse deixar esse recado, né? Vamos imaginar que tá todo mundo agora olhando pra gente. Todas as tentantes. Todas as mulheres que nem sabiam que teriam que pensar nisso, sabe? Estão olhando para esse lugar. As mulheres que não querem filhos, as mulheres que são mães hoje, que têm amigas que estão passando por isso e não sabem também, porque também nem conseguiram abrir. O que você quer falar para elas, Melissa? O que você quer deixar de recado aí, de legado nesse programa que a gente fez? Bom, o legado que eu gostaria de deixar é: compartilhem as suas histórias. Talvez não durante o processo, como você está tendo a coragem de fazer, Sheila, mas se você conseguir, compartilhe a tua história. Eu ainda vejo muitas pessoas que têm vergonha de falar que fizeram fertilização e que falam, eu não vou contar para ninguém que foi de fertilização. Não, eu acho que bem pelo contrário, conta. Porque as pessoas que estão pensando nisso, ou estão procurando ajuda, vão ver que isso não é um bicho de 7 cabeças e muitas pessoas passam por isso. Então, compartilhem as suas histórias. Hoje, com a rede social, eu acho que a gente tende a mostrar tudo que é bonito, tudo que dá certo, mas tem a vida real, né? Aquela vida que dá errado também. Então, quando você compartilha, você acaba ajudando as outras pessoas. Adorei. Agora, Sheila, com você vai ser diferente, né? Eu queria estar com você agora num lugar que você estivesse sozinha, por exemplo. Você tá lá no seu quarto, sabe? Você já tá passando por esse processo. Eu queria que você, em tom, não religioso, mas em tom de oração, sabe? De uma coisa de falar, assim. Se você pudesse entrar no quarto dessas mulheres, que você sabe que elas estão passando. Nesse exato momento, sabe? E se você pudesse entrar no quarto delas, assim, e falar com elas, sabe? Assim, o que você falaria? Né? Então, nesse momento, como mulher tentante, ela tá lá sozinha no quarto dela, você vai entrar e você vai falar com ela. O que você queria falar? Que o amor e os sonhos têm várias possibilidades e chances de você conseguir realizar e materializar ele, né? E que, por mais que você não tenha realizado ainda seu desejo de estar com seu fruto no colo ali, amamentando, passando por todo o processo da criação, de gerar, o seu desejo já está no seu coração. Você já pode se considerar uma mãe, você tem que considerar que você tem um afeto materno ali em você, porque o desejo e o sonho existe, né? E se cuide, se olhe, se ame, tente prezar por você enquanto esse momento não chega, porque para que essa vida chegue, você precisa estar bem com você, né? Saúde, seu psicológico, seu emocional, se blinde de pessoas boas, que torcem por você e por essa realização. Eu acho que é basicamente isso. Ai, gente, dava pra morar aqui. Quero agradecer também esse episódio lindo que a gente viveu aqui. Espero que isso chegue aí como legado no coração de muitas mulheres. E quero agradecer também e deixar, eu acho que pegar o seu gancho mesmo e deixar que o amor, ele encontra o caminho, sabe? Se o desejo tá lá, se a vontade tá lá, o amor vai encontrar um jeito. E aí ele vai encontrar, e aí é tão forte que vai criando jeitos, né? Sim. Então tinha só um jeito, aí criou outro, aí criou outro. E eu gosto de acreditar muito que quando a gente sonha, a ciência e a tecnologia seguem a gente. Porque nenhuma ciência e nenhuma tecnologia existiria se a gente não sonhasse que o mundo fosse diferente. Então, quero agradecer a participação de vocês, de algo tão generoso que é contar a nossa história de maneira tão vulnerável, tão aberta, como profissional, como tentante, né, como mulheres. Fui muito feliz com vocês hoje. Muito obrigada, gente. Também foi maravilhoso. Obrigada, foi lindo mesmo.